Fala, Lucas do Bando, fala Fiel, como é que estão? Vocês estão belezinha? Mais uma vez aí, super atrasado no pós-jogo, né, de Mirassol 2, Corinthians 1, mas estou aqui para fazer a análise da partida, tá? Só para iniciar o vídeo aqui, pessoal, eu tô enojado, tá, com o jogo, tá? Especialmente no segundo tempo. Fazia tempo que eu não via uma partida... Na verdade não, teve algumas partidas esse ano nojentas do Corinthians, né? De vagabundagem, né? Falta de intensidade, né? Desconcentração, né? Enfim, vamos entrar pormenores aí. Eu tenho críticas a uma série de jogadores aqui e também ao professor Dorival Júnior nessa partida, né? O Dorival Júnior claramente aí tá numa missão de recuperar fisicamente jogadores do Corinthians, né? Pela batida de jogos que teve. Eu creio muito que o problema ficou exacerbado, né? Na troca do Ramon Dias pro Dorival com o Orlando. Não por culpa do Orlando, tá? Mas como não tinha planejamento ali, ele meteu o time titular em três jogos consecutivos e fudeu com todo o planejamento, eu acho, aí, pelo menos a curto prazo, né? Eu acho que o Dorival tá tentando consertar isso a curto prazo, junto com o fato do Corinthians nunca ter se ajustado, né? Sem o Rodrigo Garro, né? Então viraram dois problemas. Você tinha um problema inicial e acabou virando dois problemas, né? Enfim, o Dorival Júnior foi a campo contra o Mirassol num 4-1-4-1. Eu tinha falado pra vocês que eu gostaria de ter visto essa formação contra o... Contra quem jogou no meio de semana? Contra o América de Cali, né? Que a gente foi no 4-4-2, duas linhas de 4 abertas, né? E aí ele foi na mesma formação que ele foi contra o Novo Horizontino. É uma formação que, quando bem ajustada, você sofre um pouco para criar, porque você depende muito de um meia criativo. E o nosso meia criativo era o Coronado, estava aberto na esquerda, né? Mas ele é uma formação que, ela por padrão, ela é um pouco mais equilibrada e você sofre muito menos na defesa, né? Enfim, ele foi com o Hugo Souza no gol, na lateral direita o Mateuzinho, a dupla de zagueiros contou com Torres e Kaká. Na lateral esquerda o Angileri, e no meio campo, né, ficou o Maicon de 5, né? O meio campo pela direita o Ranielli, o meio campo pela esquerda o Breno Bidon, o ponta esquerda ficou o Coronado, né? O ponta direita ficou o Romero, ponta, né? Tipo, sabe, o meio aberto. E na frente, como que fosse o camisa 9, o Memphis Depay. Essa foi a formação que iniciou a partida para o Corinthians contra a equipe do Mirassol lá no Campus Maia, né? O jogo bastante igual de início, tá? O Mirassol batendo muito, né? Logo de início teve uma entrada criminosa do jogador do Mirassol por cima, era para expulsão, claro, sabe? O VAR não foi acionado. Depois eu fui ver que o VAR era o mesmo VAR da entrada do Carrilho contra o Mirassol, que gerou uma polêmica na mídia. O Carrilho supostamente deveria ter sido expulso nas quartas do Paulista, né? Foi quartas de final? Acho que foi, né? Enfim, o mesmo cara, não sei se ele não quis se comprometer, enfim. O juiz também, a primeira partida de Brasileirão Série A do juiz que apitou Corinthians e Mirassol, né? Mirassol e Corinthians. Eu acho um absurdo o Corinthians permitir esse tipo de coisa, sabe? Ser laboratório, ser ratinho de laboratório, né? Para testes. O Corinthians não é uma equipe qualquer do futebol brasileiro. Talvez seja a principal e precisa ter os melhores profissionais qualificados ali para a partida, né? Porque as partidas do Corinthians têm um entorno muito grande, não é só o jogo, né? Enfim, né? Tem a parte midiática e tudo mais, né? Juiz confuso e tal, né? Já começou com esse erro de arbitragem. O Mirassol jogando o jogo da vida em questão de marcação. O Mirassol bateu muito o jogo todo, porrada o tempo todo. O juiz demorou para dar cartão amarelo, né? Enfim, mas mesmo assim eu achava que o Corinthians ia ganhar o jogo, porque me parecia muito aquele clima de Paulistão, né? Qual que é o clima de Paulistão? A torcida do time grande muito maior no interior de São Paulo. Parecia um clima de exibição, né? Então eu achei que o Corinthians de qualquer forma ia ganhar. Assim como ganhou do Novo Horizontino na Copa do Brasil, até um pouco remendado, né? E tava tudo dando certo ainda, né? O Corinthians ainda com os problemas crônicos, né? Com a bola parada, que quase tomou um gol de escanteio, porra, que foi batido muito mal pelo Reinaldo, né? Na pequena área e rasteiro, mano. O cara quase fez o gol. O Corinthians devolve com um chute de fora da área do Igor Coronado, né? Que, aliás, parecia ser o cara mais lúcido em campo no primeiro tempo, criativamente falando, do Corinthians, né? E nesse lance acabou correndo o pênalti, né? Quando ele chuta, o Walter pega. Depois no replay dá pra ver que a bola bate na mão do jogador do Mirassol, né? O juiz vai lá no VAR, demora uma cota pra ver, né? Enfim, dá pênalti pro Corinthians, né? Quem vai pra bola é o Memphis Depay. E o Memphis Depay cava e o Walter pega, né? No rebote, o Memphis Depay cabeceia pra fora, né? E ele perdeu o gol. E aí ele foi cobrado pelos jogadores do Mirassol, né? Eu tenho um monte de coisa pra dizer sobre esse lance, tá, pessoal? Primeiro, tá?
tentem entender o que eu tô dizendo aqui, tá? Eu não quero o Memphis Depay fora do Corinthians, tá ligado? Não tem nada a ver, sabe? Ele é um bom jogador, ele produz bastante em campo ainda em relação ao Alexandre Pato, né? Naquele fatídico pênalti contra o Grêmio, né? Mas é o seguinte, quando você vai bater o pênalti e ele tem uma carga maior do que um gol normal, que no caso era para abrir o placar, ou é para virar o jogo, ou é para empatar o jogo, né? Que você não pode perder o pênalti. Eu acho que você tem que bater com seriedade. É minha opinião. Na verdade, acho que você tem que bater com seriedade sempre, tá ligado? Mas principalmente nessa situação. Quando você escolhe a cavada pra você dar, a opção de chute, né, que é a cavadinha, eu acho que você se coloca em situação de... Se você marca o gol, puta, golaço, arrojado, 1000 grau, né? Quando você perde o gol, não tem como ficar tudo bem. Na minha opinião, tá? Você se coloca nessa situação. Você cava e você perde o gol, parece que você bateu com descaso, com desrespeito, tá ligado, mano? Não pro adversário, eu quero que o adversário se foda. Tô falando com a sua instituição, com o Corinthians, tá ligado? Mas tem que fazer o gol. E eu achei lamentável o estilo de batida do Memphis Depay. Culminado nisso, né? Juntando com isso, né? Corroborando com isso, eu vejo uma parte da torcida do Corinthians que é fiel ao Memphis Depay. Você não pode falar nada do Memphis. O Memphis é lindo, é incrível, tá ligado, mano? Ele vai na favela, ele é muito povão, ele é muito Corinthians. Eu, sinceramente, acho isso legal, tá ligado, mano? Mas eu acho que tem outras formas de você ver que o cara é Corinthians, tá ligado, mano? Algumas das vezes eu acho que falta um pouco de intensidade no jogo do Memphis Depay. Depois que ele derrubou o Ramon Dias, eu achei de fato que ele melhorou um pouco nessa questão. Tava correndo muito mais, aparecendo muito mais no jogo com o Dorival Júnior. Achei que as bolas não estavam chegando nele contra o Mirassol. Mas ele não é o alecrim dourado, tá ligado, mano? Ele deu sorte ainda que o cara do Mirassol lá passou vergonha no Instagram xingando ele, né? Tipo, nada a ver, tá ligado, mano? E aí a galera defendeu o Memphis, né? Mas assim, pô, totalmente lamentável a postura do Memphis Depay bater o pênalti daquele jeito, tá ligado, mano? É um dos culpados também da derrota, tá ligado, mano? É um dos culpados, sim. Bater daquela forma desprezível, né? Enfim, perdeu o pênalti, mas ainda no último minuto de jogo ele bateu bem, escanteio. No primeiro tempo, né? O Kaká fez o gol de cabeça fazendo o Corinthians 1x0. Falei, pô, maravilha, mano. Vamos pro segundo tempo, 1x0, 4x1, 4x1, vamos segurar essa porra, né? Esse pai a gente segura esse 0x1 até o final e consegue essa vitória que estava projetada no ano, né? Quando você olha lá a tabela de pontos do Campeonato Brasileiro, mesmo sendo fora de casa, eu acho que um dos jogos que a gente projetava a vitória do Corinthians, né? Era essa partida contra o Mirassol. E não. E aí quando a gente volta pro segundo tempo, pessoal, nossa, eu me lembrei muito do Juliano, mano. Eu odeio lembrar do Juliano em qualquer situação, né? Lembra quando ele falava, o Corinthians tinha um problema crônico, lembra que sempre tomava gol no começo do jogo? Ou no começo do jogo, do primeiro tempo, ou do segundo? O Corinthians basicamente, igual ao América de Cali, voltou no segundo tempo e tomou um gol. Parece que o pessoal voltou com barriga cheia, tá ligado? Cheia de água, quando você tava muita água, tá jogando bola. Aí você tá, tipo, tá com sede, aí você, tipo, no médio, quando você toma tipo um galão e volta pesadaço, tá ligado, mano? O Corinthians voltou assim, uma jogada pelo lado esquerdo deles, com o Reinaldo ainda, tá ligado, mano? Faz a jogada lá, tem um cruzamento, lamentável cruzamento, tipo, todo mundo falhou, tá ligado, mano? Do Hugo Souza a quem deixou passar aquele lance, né, do Mirassol. E aí o Mirassol fez o gol de empate, né? Acho que foi Edson Carioca. Olha o nome dos malucos que faz o gol, tá ligado, mano? O gol assim, lixo, tá ligado, mano? Lamentável, né? Esse gol do Mirassol, né, rapaziada? Eu fiquei olhando assim, fiquei incrédulo como tudo foi tão fácil, né? Como os caras chegaram fácil no lado esquerdo, como os caras cruzaram com facilidade, como ninguém chegou, como o Hugo não saiu. Eu fiquei assim, tipo, praticamente horrorizado com o gol do Mirassol, né? E a vagabundagem de displicência do Corinthians, né? Não dividindo, não correndo, voltando totalmente relapso pro segundo tempo. Isso não pode acontecer, tá ligado, mano? E isso acontece com o Corinthians há muitos anos, né? Eu diria pra vocês, mano, que desde a época do Tite, que a gente não tem um time que ele é... Como é que eu posso dizer? Que ele tem um padrão o ano todo, tá ligado, mano? Até em 2013, quando a gente não foi bem no segundo turno, né? No segunda metade do ano, a gente perdia muito poucos jogos, né? Porque o sistema defensivo tava certinho e tal. Às vezes não tinha problema de criação, mas a parte defensiva era muito boa, né? Então a gente perdia raríssimas vezes durante o ano, né? Desde então... 2013, 2015 também, né? Desde então, o Corinthians, ele
ele não teve mais esse nível de seriedade. Por exemplo, vou pegar o nosso rival como exemplo, o Palmeiras, mano. O Palmeiras tem momentos que ele joga mal com o Abel Ferreira, e eu acho que isso é questão de tempo de trabalho do técnico, tá? Tem momentos que ele joga mal com o Abel Ferreira, mas é um time sempre competitivo, é um time argiloso, tá ligado? Mas é difícil de você vencer. O mínimo é muito alto. E não é só pela qualidade de jogadores, tá ligado, mano? Não é só, porque os caras trocam jogadores e tal, põe moleque da base e tal, e você vê um nível de competitividade muito alto, né? E você não vê isso no Corinthians. O Corinthians, sabe, acende, apaga, ele tem um nível bom, você quer que aquilo mantenha, não sei se é só questão física, de novo, colocando a parte do Dorival ali, que ele tá tendo esse problema, né, essa questão de reajustar o elenco do Corinthians fisicamente falando, né, tem esse problema sim, mas você vê que é um problema crônico também do Corinthians, tá ligado, mano, esse tipo de situação, né, não é, sabe, de vez em quando, né? Acontece toda hora durante o ano com vários técnicos, tá ligado, mano? Ganha 2, 3 jogos, aí tem um momento de apagão, parece que os caras se vislumbram, tá ligado, mano? E... enfim. E é isso, tá ligado, mano? O Corinthians ainda tenta jogar um pouco de bola depois do gol de empate, mas depois da outra jogada quase igual do primeiro gol, também pelo lado esquerdo, em cima do Mateuzinho, ali a defesa totalmente ajustada. O cara chuta, ainda pega no Mateuzinho, cobre o Hugo, o maluco pega dentro do gol quase, tá mais que o cara tá impedido, né? Mas não. Mirassol vira o jogo muito rápido no segundo tempo, tá ligado, mano? E o Corinthians praticamente entregue, né? O Corinthians, ele, antes de tomar o segundo gol, o Dorival já faz 2 substituições, né? Essa foi a ordem cronológica, né? Na hora que ele faz as primeiras 2 substituições, o Corinthians pega e toma o segundo gol, né? Porque começa o segundo tempo, o Corinthians toma o gol do Mirassol. Aí depois o Dorival faz as substituições e toma o segundo gol. Ele coloca o Yuri no lugar do Memphis e coloca o Alex Santana no lugar do Breno Bidon. Mantendo o 4-1, tá? Aí sai o segundo gol do Mirassol. Depois ele ainda tira o Maicon e coloca o Hernandes. Tira o Ranieri e coloca o Thales Magno, né? E tira o Romero e coloca o Carrilho. O time fica um pouco mais pra frente, né? Fica com o Hernandes, com o Alberto, com o Romero no ataque, né? Carrilho, Coronado e o Alex Santana no meio, né? Até parece que vai ter uma certa produtividade, mas não, ainda chega a tomar um terceiro gol numa falha ridícula do Kaká com o Angileri, né? A sorte que a bola bateu na mão do maluco do Mirassol e não pode fazer gol de mão. E aí o gol foi impugnado, né? Mas tinha sido um vacilo tremendo do Corinthians. É uma partida lamentável do Corinthians, sobretudo no segundo tempo. Seja taticamente, eu achei que o Dorival demorou para mexer na equipe já depois do empate, né? Acho que ele deveria ido para um 4-3-3, talvez, não sei. Depois, quando a gente toma o gol de empate, o Corinthians fica grog, tá ligado? Ele volta com a barriga cheia e ainda depois toma um soco na cara, tá ligado, mano? Enfim, assim, a partida pífia, tá ligado, mano? O Corinthians pífia, lamentável, assim. Eu fiquei enojado com principalmente o segundo tempo do Corinthians, né? Vamos analisar, galera. O Dorival, já falei da questão do que ele tá fazendo com o Corinthians, né? Ele tá tentando reequilibrar fisicamente o Corinthians. Gostei da escolha do 4-1-4-1. Achei que foi acertada. Pro segundo tempo, acho que ele poderia ter feito melhor. Ele fez a mesma coisa errada, acho que contra o América de Cali, sabe? Ele poderia ter investido no 4-3-3 um pouco mais cedo, não quando a água tava já afogando, tá ligado, mano? Eu acho. O Hugo Souza, cara, ele não falhou, né? Nem acho que no primeiro gol ele falhou, junto com a zaga toda, tá? A bola cruza na pequena área, ele só, tipo, tentou afastar com o pé, assim, daria pra ele tá... Eu acho, daria pra ele ter tido uma avançada, e mesmo que ele fosse com o pé, tipo, jogar pra puta que pariu a bola, né? Porra, a bola foi na pequena área, sabe, mano? Não é possível que eu não tenha ninguém do Corinthians na pequena área, tá ligado, mano? Enfim. E o segundo gol, pô, não tem culpa, né? A bola ele foi encoberta ali e o cara fez o gol, né? Não tem muito o que falar do Hugo Souza. Ele ainda tinha feito uma boa defesa, tá? Que poderia ter saído um 3-1 antes, né? O Mateuzinho. O Mateuzinho não foi bem no jogo, né? Os 2 gols saíram em cima dele praticamente. Não acho que a culpa tenha sido só dele, mas ficou na conta dele porque os gols saíram do lado dele, né? Não quero a cabeça do Mateuzinho, é um dos caras que tem um pouco mais de dignidade nesse elenco. Sempre corre, sempre se mata o Mateuzinho. Não vou aqui xingar ele, sabe? A bomba sempre cai na conta do lateral, né? Félix Torres e o Kaká. Cara, no lance que o Hugo faz uma puta defesa, o Félix Torres ele erra tempo de bola, meu amigo, depois de um lateral cobrado. Falaram aí de uma negociação do Torres pra sair do Corinthians na janela. O Dorival se contradiz ali nas entrevistas falando que quer recuperar o jogador, né? Talvez seja a hora de dizer adeus pro Torres, cara. Não sei se o cara tem condição de jogar no Corinthians. Talvez ele tenha nível e tal, mas, pô, a camisa pesou, não sei, mano.
foi até campeão paulista e tal aí. Eu acho que o Corinthians não vai conseguir recuperar a grana investida nele, mas talvez não dá. Eu acho que um setor que o Corinthians tinha que repaginar completamente era a zaga, mano. Não sei se vai ter dinheiro pra isso, não sei se precisa de muitos jogadores, mas pelo menos um jogador, um zagueiro que chegue pra ser titular absoluto ao lado do Gustavo Henrique. Ah, isso precisa. O Kaká fez o gol. Depois teve uma falha bizonha, né, com o Angileri no final do jogo. Ainda bem que o gol foi impugnado, né? Mas ainda fez o gol o Kaká, né? Sempre, ele é bom de bola parada, o Kaká. O Angileri, mais uma partida terrível do Angileri. Desde que chegou o Dorival, o Angileri não vem fazendo bons jogos, né? Teve a parte física antes do Dorival chegar, mas ele tem errado coisa besta, o Angileri, né? Claro que o time também não tá ajudando, mas é uma queda grande, tá? Da chegada do Angileri do Paulista para agora esse início de brasileiro. Bastante ruim as atuações do Angileri. Deixa eu falar um negócio pra vocês, tá, pessoal? Eu não gosto de fazer esse tipo de análise, que eu acho que eu vou cair na análise mundana, sabe? Eu odeio análise mundana, assim, sabe essas análises? Ah, jogador A um lixo, jogador... Ah, ele chama gol, ele é pé frio e tal, mas eu tenho que falar do Maicon, mano. O Maicon, eu não sei que porra que ele tem, mano, que ele parece que traz um encosto nele, mano. Você pode ver, as partidas mais lamentáveis do Corinthians no ano, os anos mais lamentáveis ultimamente, o Maicon tá envolvido. A partida de Guayaquil desandou no segundo tempo com o Maicon em campo. Esse segundo tempo o Maicon tava em campo, tá ligado, mano? O jogo contra a América de Cali o Maicon tava em campo. Deixa eu lembrar outra partida lamentável que o Corinthians fez aí nos últimos tempos, né? Enfim, teve outras aí que você vê assim, nossa, que rendimento porco desse meio campo do Corinthians, né? O Maicon sempre tá em campo, mano. E o Dorival ainda colocou ele de 5, porque ele voltou da lesão, ele não consegue mais ser o camisa 8, né? Pra fazer o destrave. Quem fez o 8 foi o Ranielli. Eu não tô falando que é culpa do Maicon, tá? Nos lances do Corinthians, mas é algo visível, sabe? Nas piores partidas do Corinthians, o Maicon tá fazendo parte do meio campo, que é um problema crônico do Corinthians, principalmente na parte defensiva, tá ligado, mano? Enfim, achei que o Ranielli se doou, como ele sempre se doa ali, né? Um cara que corre mais, tem mais energia do que o Maicon, por exemplo. Não é um cara criativo, não sei se eu colocaria ele nessa segunda linha de meio campo, né? Mas entendi ali o motivo do Dorival fazer isso, né? Talvez ele queria um pouco mais de energia no meio campo. O Brando Bidon fez o lado esquerdo, apareceu muito pouco, pareceu que a gente estava com um jogador a menos. O Brando Bidon não tá legal com o Dorival, acho que o Dorival ainda não conseguiu encontrar o melhor do Brando Bidon. Achei que o Igor Coronado fez uma boa partida no primeiro tempo, porque no segundo tempo o Corinthians não existiu, foi um lixo. Mas no primeiro tempo foi o melhor em campo, no meu modo de ver, o Igor Coronado, né? Ainda conseguiu cavar um pênalti. Jogou bem até a primeira etapa, depois foi uma merda. Romero desapareceu, tentou fazer uma jogada aqui, ó, colar individual, mas errou alguns gestos técnicos, né? Igual o Ricardinho fala, ridículos. Tipo, na hora de virar o jogo parecia que tava com uma bota no pé, né? Tava pesado, o pé não conseguia jogar a bola pro outro lado do campo. O Memphis Depay perdeu o pênalti de forma ridícula, ainda bateu escanteio que gerou uma assistência pra ele, né? Não achei que a falta de participação dele no jogo tenha sido culpa dele. Achei que o sistema tático não favoreceu o Memphis Depay, tá? Na minha humilde opinião. Não, assim, as críticas elas têm que ser pontuadas de forma coerente no ponto de vista, tá? As raras jogadas que o Corinthians fez no primeiro tempo, ele fez a abertura do Coronado, ele fez a abertura do Romero, isso aconteceu de fato, tanto é que a jogada do Coronado acho que começa com ele, né? Que saiu o pênalti, né? Que ele mesmo perdeu. Mas não pode bater pênalti desse jeito, Memphis. Puta que pariu, vai tomar no cu, tá ligado, mano? Porra, ridículo. A tropinha que entrou, Alex Santana, cara, entrou querendo o jogo, correu até. Achei até que não foi um dos piores em campo, tá? O Alex Santana no meio campo ali. O Thales Magno, mais uma partida ridícula do Thales, né? Que você não entende porque ele joga no Corinthians, né? E o Yuri Alberto, cara, o Yuri Alberto entrou na do Memphis e sofreu com a mesma coisa, a bola não chegava nele. Esse 4-1 não favoreceu, tá ligado, mano? Eu acho que o Dorival tem que dar um jeito de encontrar de novo o Coronado de meia, centralizado, talvez, tá ligado? Botar a responsa nele, sabe, mano? Hoje finalmente jogou de titular, mas jogou aberto na esquerda. Que, inclusive, eu até prefiro o Coronado aberto na esquerda, tá? E seria incoerente da minha parte criticar o Dorival nesse sentido. Mas pro funcionamento geral da equipe, talvez o Coronado centralizado possa ser melhor. Fazendo dupla de ataque, né? O Memphis e o Yuri, né? Mas aí depende também como o treinador gosta de jogar, né? O Dorival, talvez ele queira nesse primeiro momento fazer um 4-3-3, porque ele não veja o Coronado apto para jogar de 10, né? Pra munir o Memphis e o Yuri Alberto. Até rendeu essa formação contra o Vasco da Gama, né? Mas o Vasco é uma equipe muito fraca e o jogo foi em São Paulo, né? O Carrilho entrou também, não fez muita coisa, não entrou muito bem também não, nem o Hector Hernandes aí que também não conseguiu participar muito do jogo. Bom, o Corinthians aí fez uma partida lamentável, ridícula, eu tô
tô enojado com essa partida do Corinthians, né? O Corinthians agora volta a campo contra o Racing Montevidéu, lá em Montevidéu, pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira, e tentar recuperar os pontos perdidos. Na verdade, não vai recuperar nunca esses pontos perdidos contra o Mirassol, porque é uma equipe única no campeonato que você teria que fazer os 6 pontos, né? Mas o Corinthians tenta restabelecer sua moral contra o Santos, mais um clássico Itaquera contra o Santos, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A situação na Copa Sul-Americana é delicada. Essa partida do Corinthians ele precisa vencer, ou vencer, senão tá fora da Copa Sul-Americana. E ainda vai precisar ver o resultado de América de Cali e Huracan. Acho que se o América de Cali vencer o Huracan, fudeu. O América de Cali jamais vai perder pro Racing depois, né? E eu acho difícil o Corinthians vencer o Huracan na Argentina. Acho que é isso, pessoal. Deixa o like no vídeo, inscreva no canal e vai Corinthians.